Olá, meu nome é Robert Miller, sou aluno do curso de Direito da Faculdade de Cieza. Estamos hoje aqui fazendo esse podcast para nosso trabalho de extensão. Nosso grupo é composto por Mayra Ferreira, Thaís, Arthur e Snyder, e eu, Robert Miller. Olá, hoje nós estamos aqui nesse podcast para falar de um tema muito importante para a nossa sociedade. Estamos aqui com um convidado, o conselheiro tutelar Ivanildo Vidinha, na qual vai esclarecer todas essas dúvidas que a nossa sociedade e as pessoas que estão assistindo esse podcast têm. Boa tarde, meu amigo conselheiro. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. E Arthur, tudo bom? Esse aqui é o Arthur, o aluno de Direito da Faculdade de Cieza, que se faz presente aqui também, que vai comentar um pouco dos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Conselheiro Ivanildo Vidinha, tudo bem com você? Vamos falar hoje sobre esse tema, adultização. Queria que você falasse um pouco da sua trajetória, do seu trabalho, que você oferece para a nossa sociedade. Primeiramente, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite, de estar aqui debatendo um assunto de grande relevância para a nossa sociedade. É um assunto de grande relevância, como você falou. O que é a adultização, até onde pode impactar na vida de uma criança, de um adolescente. Então, a adultização é transferir responsabilidades, transferir responsabilidade de adulto a uma criança, a um adolescente, interferindo diretamente na sua infância. Então, é ferir direitos fundamentais. Arthur, você quer complementar algum artigo do ECA na qual o conselheiro acabou de citar? Sim, só complementando o que o nosso conselheiro aqui falou brilhantemente, o artigo 3 do ECA, ele já está previsto isso. Ele diz o seguinte, que garante à criança e ao adolescente todos os direitos fundamentais e a adultização, ela viola esse princípio que o nosso conselheiro acabou de falar. Como a adultização aparece no ambiente familiar e quais os principais sinais que uma criança ou um adolescente demonstram na sociedade? De acordo com o artigo 4º do Estatuto da Criança, ele começa dizendo que é dever, da família, da sociedade, da comunidade em geral, do poder público, enfim, ele vai listando ali de quem tem o dever. E ele começa dizendo que é dever da família. Então, eu como responsável legal, pai ou mãe, ele precisa identificar se realmente aquele filho ele está assumindo o papel que é de adulto dentro da família. Porque eu estou, em vez de eu proteger, aquele que tem o dever de proteger, no caso o pai, a mãe, ele está ferindo um direito do qual a criança precisa ser assegurada. Então, quando se manifesta, quando eu transfiro um papel, quando eu dou uma responsabilidade, quando ele começa a trabalhar de forma precoce e ter que compor, ter que complementar a renda familiar, então isso são sinais de adultização dentro da família. O artigo 4 do ECA, ele diz assim, que é dever da família assegurar o direito do desenvolvimento pleno, sem sobrecarga emocional ou responsabilidade, que é justamente isso que o nosso conselheiro acabou de citar, que o nosso conselheiro acabou de falar. Show, Arthur. Vamos agora falar de escola, conselheiro. Escola. Vamos. De que forma a adultização se manifesta no ambiente escolar? Robert Miller, o artigo 53, ele fala que a criança ou adolescente tem direito à educação. Então, ele hierarquiza. Primeiro a educação, depois o preparo para o mercado de trabalho. Então, quando você vê um comportamento diferente de um adolescente, onde ele procura resolver os problemas familiares de forma sozinho, ele está assumindo um papel que não é dele. E o lugar dele é onde? É dentro da escola, é estudando, é se preparando conforme o artigo 53, que fala sobre a preparação para o exercício da cidadania e para o mercado de trabalho. Então, nós precisamos colocar cada um no seu lugar. Com certeza. Complementa, Arthur, por favor, com algum artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Complementando o que o conselheiro acabou de falar, eu vou citar o artigo 53, que o mesmo falou. Ele diz o seguinte, garante o direito à educação respeitando a condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, ou seja, da criança e do adolescente. Conselheiro, vamos falar de redes sociais. Hoje muitas crianças, muitos adolescentes têm acesso precocemente
à rede social, Instagram, Facebook e outras redes, né? O que pode influenciar a adultização nas redes sociais e como isso reflete na prática? Pois bem, a partir do momento que eu deixo o meu filho acessar, né, seja o Facebook, seja o Instagram, seja qualquer outro canal, qualquer rede social, ele está tendo acesso a conteúdo que talvez não poderia, né? O próprio artigo 17, ele fala do respeito à inviolabilidade, porém ele abrange e alcança o direito também à imagem. Então, muito cuidado quando você não limita o seu filho a acesso a esses conteúdos. O artigo 17, ele diz o seguinte: ele garante e protege a imagem e a identidade, a dignidade, que muitas das vezes são violadas nesse contexto, né? Quando os pais, né, quando os responsáveis ali, de uma certa forma, permitem a exposição da criança e do adolescente nas redes sociais, como nós temos visto em muitos casos que estão na grande mídia sendo repercutidos. Show de bola. Conselheiro, a mídia e a cultura popular também tem esse papel. O que o senhor tem a falar sobre a mídia, a TV, a internet, na qual essa situação de adultização de criança e adolescente? A mídia, os programas de televisão, eles influenciam diretamente em nossos filhos, nas crianças e nos adolescentes, porque eles têm acesso, né? Porém, existe um mecanismo de proteção, que é o artigo 76 do Estatuto da Criança, que ele regula os horários em que esses programas ele possam ser apresentados, para que não possa os nossos filhos ter acesso a conteúdos inadequados. Entendi. Quer complementar, Arthur, com algum artigo? Só citando mesmo o artigo que o conselheiro acabou de falar, o artigo 76 ele exige, né, ele exige essa fiscalização sobre esses conteúdos inadequados, que é aquela faixazinha que aparece no canto da TV, quando tem passando um filme, qualquer que seja a mídia que passe ali, aquela faixazinha só para que as pessoas saibam, aquilo ali é porque está previsto no artigo 76 do ECA, né, que justamente eles têm que colocar ali. Entendi. Beleza, então. Quando a gente fala de trabalho infantil, entra nessa discussão o trabalho infantil da adultização? Com certeza. O próprio artigo, o próprio estatuto, melhor dizendo, ele diz que o adolescente pode trabalhar, menor de 14 não pode trabalhar, a não ser como menor aprendiz, salvo como menor aprendiz. Então, quando eu adultizo, quando eu transfiro responsabilidade a um adolescente antes da idade devida, eu estou roubando a sua infância, eu estou interferindo no seu desenvolvimento, porque o artigo 6 também fala que é pessoa em desenvolvimento. Então, eu estou pulando as etapas, e aí eu posso trazer uma consequência. Quer complementar, Arthur? O artigo 60, ele fala, né, justamente isso, que ele proíbe o trabalho antes dos 14 anos, salvo na condição de menor aprendiz, que são aquelas pessoas que vai estar ali em formação, né, para sua carreira ali no âmbito de trabalho, justamente para proteger o direito à infância, o lazer e a educação. E eu abro uma aspas, né? Criança tem que ser criança, né? Criança tem que brincar, criança tem que brincar, criança tem que ter a sua infância. Sim. Conselheiro, falando de adultização, mais uma vez, a carga emocional para uma criança ou adolescente, existe adultização afetiva? Robert Miller, existe. Eu tenho tido muitas experiências nesse sentido, de atender famílias onde se encontra um conflito familiar, onde essa criança, esse adolescente, ele fica como um objeto, muitas das vezes atuando como um mediador entre esse conflito entre pai e mãe. Um deseja algo, outro deseja algo, e enfim, muitas das vezes ele fica em dúvida, em cima do muro, de que lado ficar. Então acaba que descarregando em cima desse adolescente, em cima dessa criança, essa carga, né, negativa. Então, de alguma forma, acaba afetando o lado emocional desse adolescente. Arthur, gostaria de complementar algum artigo da nossa Constituição, do Estatuto da Criança e do Adolescente? Inclusive, eu posso citar aqui
o artigo 227 da nossa Constituição, aqui complementando a fala do nosso conselheiro tutelar Vidinha, que diz assim, o artigo 227, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo a salvo de todas formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Vamos para um tema direto aos atendimentos do Conselho Tutelar, né? Como o Conselho Tutelar atua nos casos de sexualização precoce? Então, o papel do Conselho Tutelar, ele pode ser primeiramente de prevenção, né? Numa orientação com o pai, que muitos pais buscam o Conselho para buscar orientação, porque hoje nós temos percebido que a sexualidade na adolescência ficou muito precoce. Então, existe essa política, esse trabalho de prevenção. Porém, falando de procedimentos, depois que existe um caso, existiu um sinistro, né, uma violação de direito, o papel do Conselho Tutelar é requisitar serviços, né, aos órgãos de proteção, dependendo do caso em concreto. Quais são esses órgãos, conselheiro? Nós podemos encaminhar, em caso de violação de direito, ao CREAS, ao próprio psicólogo, porque geralmente quando a criança passa por uma situação como essa, ela tem um abalo psicológico. Então, o caminhamento para um profissional adequado é o primeiro caminho. E quando é um adulto que viola esse direito dessa criança? O adulto, ele é responsabilizado. Se tornar crime, se configurar o crime, nós encaminhamos para a Delegacia de Proteção à Criança ou Adolescente, a DEPCA, conhecido como DEPCA, e lá os procedimentos serão realizados, pois a nós não cabe a investigação. Por isso, quando o fato ele se configura crime, nós encaminhamos para a polícia. Arthur, quer complementar? Só complementando aqui, o artigo 5 e o artigo 18, complementando a fala do nosso conselheiro aqui, que ele falou muito bem, o ECA ele garante a proteção integral contra qualquer forma de exploração sexual ou violência contra a criança e adolescente. Conselheiro, qual é o papel da comunidade voltado ao órgão de proteção, como o Conselho Tutelar, neste combate à adultização? Com base no artigo 4, ele começa dizendo que é dever da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, né? Ou seja, ele diz que é dever de todos. Então, como é que o papel da comunidade? Denunciando, né? Onde ele vê uma violação de direito. É dever de cada cidadão denunciar, mostrar que existe uma violação de direito. O papel do Conselho Tutelar é, primeiramente, segundo o artigo 136, atender essa família e ver se está em situação de vulnerabilidade, se é necessário requisitar serviço. Então, o Conselho Tutelar, chegando ao local da denúncia do caso feito pela comunidade, ele vai identificar se existe ou não uma violação de direito. Tem algum número que a gente possa entrar em contato para fazer alguma denúncia, para verificar se alguma criança ou adolescente está tendo seu direito violado? Temos os nossos canais de denúncia, né, conforme o 0800 092 1407, e temos também o Disque 100, que trata de direitos, né, direitos humanos. Então são canais onde você pode fazer a denúncia. Arthur, você quer complementar alguma coisa, acrescentar algum artigo? O artigo 136, ele deixa claro, né, aqui, sobre essa situação que prevê medidas de proteção sempre que os direitos forem ameaçados ou violados. E o canal, né, a ferramenta que é usado para isso, é o Conselho Tutelar, né, a principal ferramenta ali usada. É o que está na frente, né, conselheiro? É que tem aquele primeiro atendimento, que vai verificar a situação, que atua dentro da comunidade, né, ali dentro onde que muitas das vezes as pessoas não são vistas, né, mas com a ajuda da comunidade, essas crianças podem ter seus direitos garantidos. Com certeza. O papel do Conselho Tutelar é averiguar, né? Ele garante direitos, ele cobra de quem pode garantir. Então, segundo o artigo 131, ele é responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos. Então, o Conselho Tutelar se direciona até o local
verifica se tem uma violação, vai cobrar de quem pode garantir aquele direito, ou seja, o responsável. Para finalizar, quais são as principais formas para prevenir a adultização? Então, a gente falou muito do artigo 4, porque o artigo 4, ele emana, né, tanto o artigo 4 como os outros mecanismos que estão no ECA, ele emana da Constituição, né, e ali ele fala de dever. Então, assim, é importante que as famílias se conscientizem, né, conscientização seria a palavra adequada para resumir essa pergunta, porque a partir do momento que eu adultizo, que eu coloco uma responsabilidade no lombo de uma criança, eu estou tirando ali o direito dele de brincar, de sonhar, de se divertir, pois está previsto também no artigo 4, direito ao esporte, direito ao lazer, são direitos que precisam ser garantidos. E quem garante? Eu acabei de citar o artigo 131, né? Ele cobra de quem pode garantir esse direito. São os pais, são os responsáveis legais, direto, imediato. Quer complementar, Arthur, com... Só complementando aqui o que o nosso conselheiro acabou de falar, que, resumindo, criança tem que ser criança, criança tem que brincar. Esse é o nosso tema do nosso trabalho de extensão, né? Adultização, e criança tem que ser criança. É muito importante que criança seja criança, viva como criança, né? Faça as coisas brinque como criança, seja criança realmente. E para encerrar esse bate-papo, é muito importante sobre o que é proteger a infância, de verdade. A adultização é silenciosa, ela causa traumas, ela causa sequelas para vidas futuras, né? De uma criança que muitas das vezes trabalhou, né? Cria frustrações na sua vida adulta, no seu próximo relacionamento. Você tem alguma coisa para complementar, conselheiro, referente a isso? Tenho. Inclusive, sem levar para o lado da religiosidade, mas o capítulo 3 de Eclesiastes, ele fala que há tempo de plantar, né, e há tempo de colher. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Então, assim, há tempo para todas as coisas, ele diz. E criança tem o tempo de ser criança, tem o tempo de brincar. Quando eu coloco a responsabilidade na criança, ela deixa de ser criança. É como se eu estivesse pulando etapas. Então, isso pode trazer uma consequência futura negativa para essa criança, para esse adolescente. Arthur, você tem alguma coisa para falar, para complementar sobre a adultização? Só agradecer aqui por nós estarmos aqui, agradecer o teu tempo, conselheiro, dizer que foi muito bom essa conversa, né, que você esclareceu muito bem aqui todas as nossas dúvidas e, como ele deixou bem dito, né, e reforçar, tudo tem seu tempo, né? A criança ela tem que ter seu tempo de brincar, ela tem que ter seu tempo de formar o seu caráter como criança. Então, que não nós possamos levar mais a sério essa situação, esse tema de adultização infantil. Criança tem que ser criança. E com seus direitos garantidos. Obrigado, Show. Vidinha. Obrigado, Arthur. Obrigado. Esse daqui é o nosso grupo, com convidado e conselheiro Ivanildo Vidinha, do nosso projeto de extensão da Faculdade CIESA, do curso de Direito.